Atenção, ouvintes! Coloquem seus fones e aumentem o volume. A partir de agora, vocês irão escutar Contraponto Podcast. Sincronizar. Não precisa de ficar tímido, não. É só porque a gente já sabe Aí eu falei assim, eu preciso comprar um outro telefone. um paninho. Aí eu comecei a Uhum. pesquisar e eu vou juntar dinheiro pra comprar. Vou pagar meu cartão pra conseguir comprar. Eu comprei. Eu vou comprar um pouco pra mim também, acho que o Aspito também vai comprar um pra ele, porque é um celular muito bom. Eu vi um review outro dia que você mesmo me mandou sobre o que o iPhone mais pica faz e esse faz. Tipo, o iPhone tá pra trás, velho. O telefone tá pra trás. Muito tempo. Sim. É, Eu fiquei mó feliz com o meu. O meu é Samsung normal, tipo um S20 Eu posso lá. só te pedir um favor? O seu tá só no modo avião? Mas ele geralmente eu tiro o som, mas eu vou botar. É só porque já tocou o telefone. Já. Nossa, Com chamada 021, 011. os famosos. Nossa. Bom, a gente sabe o que a gente podia fazer um dia? Botei. Deixar algum celular assim, porque sempre tem esse tipo de ligação. Na hora que ligar, A gente gente bota ele ao vivo com a gente no podcast. Sério, aí o cara vai falar, eu tô querendo falar com o senhor tal, falando, cara, você tá ao vivo no podcast. Quem que é você? Você é da onde? Tal? E começa a trocar ideia com o cara, e que se foda, Fraga, pode ser muito bom isso. Ligue para o Pode ser muito bom. Olha, depois dessa, só galera que tá falando que não é o Márcio. Fala galera, te mandou na área. Fala galera, aqui é o Pedro. 15 minutos. Não se esqueçam. E hoje a gente tá com a ilustríssima presença de... Lin Bittencourt. Lindo, Isso. você curte. Prazer te receber aqui, prazer ter aceitado o convite pra vir. A carioca paulista Que veio passear. mineiro. Não, a Mundial É. Carioca Que? Paulista. Da Mundial, onde ué. tu tirou isso? Uai, Tamo no já mundo foi no aí. mundo inteiro. Então você não pode ser palmeirense, porque Palmeiras não tem Não, mundial. Nossa. Começamos bem esse podcast. Não, tricolor carioca. Você Não, nasceu botafoguense. em São Paulo? Botafoguense. Não. Você nasceu em São Paulo? Não. Peraí, você tá quase me xingou agora, peraí. Carioca, velho. Conta Não, essa história esse pra cara- gente. Então faz um pitchzinho seu aí, 2 minutinhos. Quem que é a Aline? 2 minutinhos, quem sou eu em um tweet, né? No Praticamente. Twitch, 140 reais. Boa, tá. 150, não? Não faço ideia mais hoje em dia. Bora, segue a vida. Essa que é a vida. Bom, vamos lá. Meu nome é Lin, eu sou carioca da Gema Real, sempre morei no Rio, amo minha cidade, com assim, muita ferrenhamente, por isso que eu sou bem bullying anti-São Paulo, total, sempre. Sério. E basicamente eu fiz Relações Internacionais na Católica do Rio. E por conta disso, sim, ele ficou brincando de mundial e tal, porque também eu acabei entrando, trabalhando numa organização internacional, que ela acabou me levando para alguns lugares, né, ao redor do mundo. Aí eu morei na Romênia durante 1 ano e meio, Que louco. e na Colômbia também depois, durante um tempo. E aí por conta disso eu ficava viajando, viajando a trabalhar em alguns países, até eu voltar, de fato, consegui me formar finalmente, depois de um tempo. E aí nisso, enfim, aí eu trabalhei em consultoria, trabalhei na Ambev e agora eu tô na Gup, trabalhando muito com essa questão de empregabilidade do Brasil como um todo, né? 26 anos também, não sei se falei isso não. Cara, novinha, né, velho? Experiente. Porra, novinha e viajada. Beleza. Pra isso, eu Na sorte, gente, na sorte. Real. Caralho, é muito doido porque você com 26 anos já tem bagagem que cara que tem, sei lá, 50 anos nunca vai. não vai ter. Na verdade. Totalmente privilégio. E primeiro por ser mulher, segundo por estar em cargos de liderança, porque pelo que a gente entende a forma como você se expressa, é tipo, eu tava ali, não tava só sendo um orelha seca, não, eu tava fazendo diferença no mundo. Mais um peão da onda. Não tava com isso. E aí, conta. Fez relações internacionais, morou em 2 países, hoje mora em São Paulo, naquele caos. Eu falei do caos porque São Paulo para o mineiro é um lugar que eu acho que a gente não está acostumado com essa ideia de ficar 3 horas no trânsito. Não. Tipo, 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Assim, eu tô um pouco acostumada com esse ponto do Rio, né? Eu saía de um bairro que era muito perto de outro, eu demorava 1 hora, tranquilamente no ônibus. Dava tempo de comer o meu almoço, dormir e ir pro estádio, sabe? Tipo, isso tudo dentro do ônibus da faculdade de estágio.
Mas o ponto é, São Paulo, eu me mudei pra lá, porque a Gup é de lá. E eu me mudei pra lá no meio da pandemia, porque eu achava que, quando eu voltar, eu já vou ter estabelecimento, né? Eu tinha uma oportunidade muito boa de umas meninas que eu já conhecia me chamarem pra morar com elas. E a partir disso, beleza, fui. 2 meses depois a Gup decretou... Fechou. Não fechou, tipo... Não, fechou pandemia. Pandemia, sim, mas ela decretou Trabalho que ela logo. seria home office pra sempre, tipo, né? Que eles chamam de remote first. E aí eu assim, putz, mas tudo bem, né? Agora que eu tô aqui, Droga. vou ficar aqui, né? E aí, enfim, eu tô muito nessa vibe de, já que eu tô aqui, eu vou pelo menos aproveitar a cidade, né? Entender a cidade. Só que aí eu não saio há 1 ano, né? Por conta da pandemia. E aí agora que tá começando a abrir as coisas, tipo, de fato, agora eu tô realmente fazendo programas turísticos, sabe? Tipo, ir no Ibirapuera, ir no museu, ir no Beco do Batman. Andar de Então, bicicleta na Avenida Paulista. Exato. Então estamos nesse momento. Então, Você assim... não foi na Vila Madalena, não, né? Não, já passei por lá, né? Porque, enfim, lá além de ser, tipo, perto de Pinheiros também, enfim, é todo uma colisão. Mas eu fiz aqueles walking tours, sabe? Sim. Nesse sentido. Mas é um ponto muito de... Nossa, eu quero muito entender a cidade, sabe? Tipo, conhecer. Mesmo que eu tenho muita saudade do Rio, sempre quando eu vou pro Rio, eu viajo sempre, porque minha namorada é de lá. E minha mãe também, minha cachorra também. Eu sempre falo minha mãe assim... Então, eu deixei todo mundo lá e tô exato. Deixei todo mundo lá e fui embora. Aqui. Mas então assim, eu vou com uma frequência pro Rio e eu sempre fico muito bem, assim, muito feliz no Rio, porque assim, tem muita questão de praia, de pessoas, tipo, me sinto muito melhor lá. Mas ainda assim é muito uma curiosidade, porque assim, não quero desistir, sabe? Não quero arredar o pé de lá, porque eu sei que em algum momento vai ter um escritório, em algum momento eu quero ir pra conhecer as pessoas, sabe? A gente fez um encontro do pessoal da empresa 3 semanas atrás, que assim, você não sabia quem era a pessoa, assim, oi, tudo bem, meu nome é Lin, porque você não faz Só ideia. conhece por e-mail, por Slack. Exato, pela câmera, né? Você só conhece isso, você não sabe se a pessoa é muito alta ou não. Tipo, tem um menino que era mais alto que eu, gente. Eu tenho 1,80, pra quem não me conhece, assim, eu sou bem alto. Mas igual, por exemplo, o Exato. Nico, que era meu líder, né? Eu achava que ele era baixinho. Não, ele é alto. Ele é mais alto que eu? Sim, exato. Aconteceu isso comigo essa semana na volta para as aulas na faculdade. Aí também. Porque é professor novo, né? Já tem 3 semestres, esse é o 3º semestre já em home office. Em home office não, nem em EAD. Aí, chego lá, os professores... A gente conhece o professor, mas sim. Todos os alunos ficam com a câmera fechada. O professor não conhece ninguém, né? Não conhece ninguém. E o professor, gente, vamos fazer aqui, tipo o primeiro dia de aula. Vamos fazer aqui, gente, uma chamada e vocês falam um pouquinho de você. Faz um pitchzinho, né? 2 minutinhos de cada um. Ué, quem é desse não é. Justíssimo. E você acaba se perdendo, né, nessa coisa de quando você fica muito, né, na webcam e tal, todo mundo só te enxergando pelo aquele quadradinho. Você pensa assim, como é que é essa pessoa? Como é que ela... Porque a gente sabe quem são as pessoas do trabalho quando a gente começa a conviver. Ela tipo assim, fulano de tal chegou de mau humor. Nem mexe, nem sabe. No home office não tem no home isso. office você simplesmente fecha a câmera e tá tudo certo. Mas uma coisa que eu sinto muita falta desse negócio quando você tá trabalhando, o home office você não tem aquela ligação com o seu, vamos tomar um café ali, velho, tô estressado, vamos tomar um lanche. Conhecer a pessoa, você não conhece as O pessoas. tal daquela pausinha pro cigarro, né? Todo mundo vai lá. Essa é Vamos fumar um cigarrinho, vamos. Essa é clássica. Tem jeitos assim que a gente usa pra tentar diminuir isso, né? Tipo, eu faço happy hour com o meu time toda semana, praticamente. Pelo menos com algumas pessoas de trabalho. E aí a gente vai, cara, a gente é totalmente inimiga do fim. A gente vai, tipo, janta e vai estar comendo, tipo, vai até, tipo, se prepara pra dormir e vai dizer tchau pra galera quando você realmente vai dormir. Então, tipo, pra você ter isso, assim, né, tipo, de só conhecer a pessoa, falar besteira, falar sobre a vida, pra você realmente ter algum tipo de contato, sabe? Um vínculo mesmo. De madrugada. Exato. De madrugada acorda pra ir no banheiro, nossa, eu fico ligado, gente, foi no banheiro, até mais. Cara, eu fiz isso no início da pandemia, tá? Que eu tava com o meu time de handball, que eu jogava na faculdade, a gente tava fazendo enfim, a call. E aí eu tava morrendo de sono, gente, teve um momento que eu dormi, assim, no meio da call, tipo, começaram a tirar várias fotos, começaram a eu virei muito meme. Eu virei muito meme, cara, foi muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tava falando aí sobre essa questão de ter deixado todo mundo lá, e ter ido pra São Paulo e tal, e você falou sobre namoro à distância. Cara, como que é namoro à distância? Dá certo, assim? Eu acho uma loucura isso. Não, é uma loucura. É uma loucura, mas assim, acho que dá certo. É o meu segundo namoro à distância, quando eu tava na Romênia eu também namorava.
Então, Alguém daqui pra aqui? Com a distância de Rio de Janeiro, Bucareste, na Romênia era bastante tempo. Foi durante um ano, real, sorte que ela também veio me visitar lá. Cara, mas fuso horário. É difícil, assim, no verão era menos tempo, né, então era tipo 3 horas, mas no inverno era 7, tipo 6, 7. Então era um negócio assim que realmente você... Acordando dormindo, é exatamente Quem tá isso. acordando, o outro tá indo dormir. Sim. É bem parecido, então é uma coisa assim, era muito difícil de fato, mas era muito bom porque ela também era um apoio emocional muito forte, porque realmente eu larguei tudo e fui pra Romênia morar com 12 pessoas que eu não conhecia na mesma casa e trabalhar no mesmo escritório. Então, assim, foi uma loucura. Vambora. Exato. Da onde surgem essas oportunidades? Você falou que foi pra Romênia e depois foi pra Colômbia. Eu não sei qual ordem. Quanto tempo você falou em cada lugar? Então, na Romênia foi de fato 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, só que viajando pela Europa a trabalho também. E na Colômbia foi muito assim, eu não cheguei a morar lá porque eu convenci a minha chefe que eu precisava voltar. Minha mãe ia me matar se eu não terminasse a faculdade. Com certeza. E aí eu convenci ela de, preciso morar no Rio para Terminar terminar a faculdade, só que eu passava justamente 30 dias no Rio estudando, 2 semanas viajando. 30 dias no Rio, 2 semanas viajando. Só que nos meus momentos de férias eu sempre ia pra Colômbia e ficava lá 1 mês, 2 meses. Então assim, foi meio que espaçado, mas era sempre o meu ponto. Então tipo, se eu ia pro Panamá, eu tinha que passar na Colômbia antes e ir pro Panamá. Então era meio que um negócio desse. Aí meu time tinha um apartamento lá que eu também ficava. Então assim, foi... Um apartamento funcional, tipo... Todo mundo ficava lá da GUP? Era GUP? Não. Era a ESEC. Tá. Aí eram só 4 pessoas. Então eram 4 pessoas que moravam nesse apartamento lá. E aí, no caso, eu era a quarta, né? Tipo, entre aspas, eu tinha algumas coisas lá, só que era uma coisa assim, eu não ficava... eu sempre tinha um itinerante, todo mundo, na verdade, né? Eles viajavam muito mais que eu, porque eles tinham essa possibilidade. Porque eles já tinham terminado a faculdade. Exato. E você Então, tinha quantos anos? olha, eu fui pra Romênia com 20. Caralho, velho. Fiquei lá até A 21. pessoa vai pra Romênia com 21. Imagina você chegar com 20 anos e dizer, eu vou pra Romênia, eu vou pra uma casa que tem 12 pessoas, Um escritório. um escritório com essas 12 pessoas uniformadas. Bora. Assim, sabe o melhor? Só um ponto melhor. Tipo, eu tentei falar pra minha mãe pra fazer isso em São Paulo, que isso é muito mais perto. Ela não quis São Paulo, mas ela liberou Romênia. Foi, tipo, nesse nível, assim. Ela Não, bem- faz todo sentido. Faz segurança, faz sentido de se aprender uma segunda língua. Segurança não. A Segurança é Romênia- muito mais seguro Romênia do que São Paulo. Você é Mas você tá louco. sozinha, você não tem nenhum ponto de apoio. Eu acho tinha que 2 nesse- brasileiros comigo. Não, mas aí... que é mais preocupante do que... Ponto de apoio, velho. Não, mas aí é muito mais interessante você entender que você tá na Romênia, num lugar que você tá no leste europeu, Sim. você tá com pessoas que têm valores diferentes do Sim. Brasil. E é uma segurança diferente, o custo de vida é diferente, é tudo diferente. Quem nasceu no Rio, Ah não, no Rio, mano, Tem isso também. velho, no Rio, pra mim, eu acho que a palavra que define o Rio é quando vocês usam cria. Eu acho muito doido essa coisa do minha cria, velho. Cria, né? Cria nossa, cria do Rio. cria do Rio. Eu não entendo por que dessa... Você viu que ela já falou, carioca é da gema, velho. É. Da gema, pô. Não, é muito bom, assim, que tem... Eu considero hoje em dia que eu não tenho tanto sotaque. Por conta... Eu considero, assim, porque tem gente que tem muito mais Ah, sotaque não, que mas eu. minha mãe e Muito. meu pai ainda tem sotaque. Então, eu Mas senti é- um mas pouco é de sotaque gírias. da Romênia. hein? Imagina. As gírias, eu não uso tantas gírias, eu falo tanto palavrão quanto. Sim. Mas as Mas gírias, isso acho que é de não. família. Não sei. As pessoas ficam bem impressionadas. Tipo, quando eu tenho ligação interna, né, que é com pessoas da própria GUP, que pessoas, obviamente, que eu tenho mais costume, né, não vai ser, tipo, uma reunião pra todo mundo, uma coisa assim. Muito porra. E eu começo a Porra, falar, não, porra, essa pessoa tá de porra. sacanagem, caralho. Como assim? Tipo, eu começo É a muito falar melhor que isso. sacanagem, porra. Porra e caralho anda na boca de carioca, velho. Todo Não tem mundo. como, não tem Sério. como. Os caras falam isso o tempo Porra, inteiro. vírgula. Exatamente. Mas você foi com exatamente. 20 anos pra Romênia. Sim. Fiquei até 21. A título de quê? Então, basicamente, na ESEC você tem é um voluntário, né? Uma ONG que você trabalha e eles trabalham muito com desenvolvimento de liderança. Né? E aí, nesse caso, você fazia através de intercâmbios, né? Tipo, intercâmbios multiculturais pra galera se conhecer e ter um autoconhecimento, enfim. E aí, nisso você tem a parte local, que é a parte que você é voluntário. E aí, depois você vai crescendo. E aí, nesse caso, eu estava aplicando para uma diretoria nacional, que eles chamam, que é justamente quando você começa, de fato, a trabalhar, né? Tipo, ganhar uma bolsa para você ficar lá. E aí, nisso, você tem ao redor do mundo. Então, você tem tanto no Brasil, quanto você tem em cada um dos países. Tem mais de 126 países ao redor do mundo. Então, Com essa possibilidade. com essa possibilidade. Aí você pode escolher, que tem sempre uma linha do tempo, né? Quando você pode aplicar, quando abrem as aplicações para todos os lugares do mundo.
E aí você podia escolher. Aí nesse caso, foi um menino que eu já conhecia do Brasil, que ele já tinha sido eleito lá, que chama, né? Ele tinha passado. E aí ele veio me chamar, tipo, ó, acho que você seria muito boa pra trabalhar com operações lá. Aí eu, interessante, vou tentar entender e conversar com as pessoas lá pra ver se é a minha vibe. Aí eu fiz algumas ligações com uns romenos e aí, tipo, fez muito sentido, sabe? Tipo, ó, eu tô indo porque eu posso ajudar esse lugar e eu consigo me desenvolver bastante também. E aí nisso éramos 3 no total, 3 brasileiros, um cara de Bangladesh e o resto romeno, mas de diferentes partes da Romênia, o que também já é uma cultura bem diferente, né? Tipo, igual aqui, foi um carioca, um mineiro, Exato. um paulista. A Romênia é tipo o tamanho de São Paulo, ou um pouco menor, em questão de tamanho e extensão. Porque eu acho que não é grande. Não, assim, acho que é menor do que o estado de São Paulo, ou um pouco parecido, assim. E aí eu sempre falo isso, quando eu vou para um país, eu sempre tenho um país que é exatamente igual ao Rio, uma cidade, né, que é igual ao Rio, e uma cidade que é igual a São Paulo. Jura? Sempre, tipo, pra mim é a mesma coisa. Que aí, por exemplo, Bucareste, que é a capital, era a mesma coisa que São Paulo. Ou centro financeiro, né? Caos total. Caos ali. total, a galera fala muito, business. tipo, essas coisas. E aí tem o outro, que lá se chama Cluj-Napoca, que é um estilo de vida, porque eu considero o Rio de Janeiro um estilo de vida. Rio de Janeiro. Não, é Aí- muito violento também. Não, isso é bem tranquilo, tipo, e o mais engraçado eles tinham um momento, assim, à noite, que era como se fosse a noite dos museus, que aparentemente é uma coisa que tem na Europa, que os museus ficam abertos 24 horas de graça pra população. Que doido. E aí a gente foi como um time, né, e a gente passou a noite lá também, indo nos museus. E a gente tava atravessando uma praça. Nossa, tava eu, a outra menina que era brasileira comigo, o outro menino brasileiro e o resto do time. Aí passou, não sei porquê, uma pessoa doida, às 2 horas da manhã, foi passar correndo, assim, na praça. Tipo, realmente a pessoa foi, tipo, correr de hábito, sabe? Quando a pessoa passou atrás da gente, nossa, eu e a Carol, que é essa domina, a gente pegou nossa bolsa, a gente abaixou e falou assim, ó, caraca, fudeu, é um assalto. A gente ficou muito medo. Aí os romenos olharam pra gente assim, quê? O que vocês estão fazendo, cara? Tu é cria, né? Aí eu, Tu mano, Não, é você ser mulher e ser cria do Rio. Você já não, acostuma total. com os dois ali. Não, com certeza, Como com diz, certeza. como diz no pessoal do Rio Vagabundo, não vem aqui não, velho. Cresce aqui não. Querer ser cria, né? Não, mas foi bizarro. Então, assim, isso é uma parada que pra eles é comum, entendeu? Então, tipo, você não tem muito assalto, muitas coisas lá. Eles têm outros tipos de preconceito, diferente da gente, mas é uma coisa que, assim, me senti muito mais segura andando à noite, de boas, com o celular na mão, do que qualquer outra cidade do Brasil, assim. E isso também você foi viajando para outros lugares, conhecendo outros lugares na própria Europa? Sim, na Europa e na própria Romênia, né? A gente tinha umas coisas que eram visitas operacionais, que você ia para cidades, né, onde tinha os escritórios, que você ia visitar e conhecer. Então isso era muito legal, eu conhecia muitos romenos, muitas cidades, então isso foi muito massa. E também tinha muitas oportunidades de você ir para conferências, né? Que cada país fazia sua conferência, ou tinha conferências globais, ou regionais, enfim. Que aí a galera ia, e enfim, aí eu acho que eu só paguei 2 viagens com o meu bolso, que foi uma para Milão, que o nosso time inteiro falou, ó, vamos fazer, tipo, um momento juntos e vamos viajar. E aí o bom é que, tipo, tem uma linha aérea que é, tipo, bizarramente barata, que é, tipo, 20 euros uma passagem de avião, Que louco. que é muito barato, então todo mundo conseguiu ir. E a outra que foi pra Bélgica, que eu fui encontrar a irmã do Pedro. Mas aí foi isso. ir na Bélgica ia tomar muito cerveja. Com certeza, a gente fez a degustação de cerveja lá, tipo, realmente foi muito bom. É um dos lugares que eu gostaria de conhecer, que eu quero conhecer é a Bélgica. E uma amiga minha falou que é muito legal lá. Sim. Era o país da cerveja de chocolate, pra mim, assim, minha casa. Quem sabe a gente não faz um mais do contra na Bélgica? Nós três, boa. né? Isso aí, Pode ser velho. uma dança. Falando em fazer mais do contra, o Hugo, salve pro Hugo, que é dono da Ola Hostel lá, Sim. ele falou que tá top pra gravar Nossa. e que se a gente quiser gravar lá, tá liberado. Só combinar. Que legal. Fechou. Então é isso aí, ó. Ó, e depois dessa aí, vamos tomar uma água? Vamos De tomar leve. água? Aguinha, de leve. Vamos ensinar a Lin como é que roda a vinheta. Você tem que olhar pra Aponta aquela pra câmera câmera e lá. fala assim, ó, roda a vinheta. Você fala, roda a vinheta! Mas sabe o que é mais legal? Voltamos da aguinha. Então, vamos... Vamos fazer umas... Dá um tom aí, dá um Dá um tom. tom, dá um tom. Dá um tom. Deixa eu só perguntar, como é que foi a ideia de fazer relações exteriores? Porque, tipo assim, a gente falou
de todo esse rolê que você fez. Só uma correção, relações internacionais. Internacionais. Só um detalhe. Só um Você colocou cerveja quente no meu corpo. Oi? Colocou cerveja quente no meu corpo. Ah, você tá zoando. E ainda molharam essa parte aqui, ó, do corpo. Foi porque foi subindo. Desculpa. Nossa, velho. Tadinho. E É repara, assim que eu você- sou tratado nessa porra aqui. É assim, menino. É assim que acontecem absurdo. as coisas aqui. Não, eu acho imperdoável. Eu sou botar cerveja subjugado quente. nessa turma. Cerveja quente. Me julgando. Seu copo não fica quente. Ele assumiu meu personagem no episódio do Pablo? É, tá aí. Subjugação aqui. Vai. Toca essa Toca. barca aí. Siga lá, pelota. Relações internacionais. De onde veio a ideia? Porque é um curso muito fora do eixo. Do padrão, né? Do Digamos. padrão, do é... Rio São Paulo. Sim. Sacanagem. Mas coube bem. Foi bem. Foi justo. Não, porque assim, quando você tá na escola, né, você só pensa que você vai ter 4 opções, né? Direito, medicina, engenharia e comunicação no máximo. Comunicação. Tipo, pelo menos as pessoas que eu estudei era basicamente isso. No meu caso também eu acho que foi muita sorte, assim, acho que minha vida teve muitos pedaços de sorte também nesse sentido. Então, eu fazia francês uma época, que minha mãe, ela tinha parceria lá, o trabalho dela tinha parceria com a Aliança Francesa. Minha mãe ama Paris, etc. Aí ela foi tipo, não, você tem que aprender isso. Aí eu, tá bom, ok, depois de muito tempo eu aceitei. E, enfim, aí eu tava lá e aí eu conheci várias pessoas, vários amigos. E aí um deles era o Júlio, que era um menino que tava junto na galera como um todo. Que E tinha ele... 2 empregos. Manda um salve pro Júlio aí, pô. Salve, Júlio. E ele basicamente fazia muito o que eles chamam de modelos da ONU, né? Que é basicamente Sim. a galera ir, como se fosse interpretar um comitê da ONU, né? Que eles têm vários. Meu Então, irmão fez. Exato. Na escola. Aí é um negócio que, assim, ele foi e me chamou, tipo, vamos ser uma dupla, que eles tinham dupla lá no Conselho Europeu pra gente representar a França. E eu, beleza, vambora, fazer uma coisa nas férias. Era basicamente isso, esse foi o meu 2º ano de colégio, porque antes eu queria fazer medicina pra dar orgulho pro pai dele. A única pessoa da família, meu dindo, né? É porque ele fez medicina, minha mãe, que o sonho dela era fazer medicina, e nenhum dos filhos foi pra medicina. Ele tentou muito, tadinho. Tentou Sério? vários. Não conseguiu. vezes. Não Não, Aí conseguiu. foi tentar conseguiu afiliada. arrebanhar ninguém. Aí foi tentar afiliada. Exato. Aí nesse caso eu tava firme e forte nisso, né? Aí até ver assim, nossa, eu comecei a aprender química, biologia e tal, aí eu assim, opa, não sei se vai dar pra mim. Tá passando isso aí. Não, mas assim, meu maior problema foi matemática, mas enfim, esse rolê eu achei que não ia dar mais, aí eu tava meio perdida, aí ele foi, me puxou pra participar desse modelo da ONU, e aí nisso, esse mundo aí da Modelândia, né, muito de relações internacionais, todo mundo que tinha lá praticamente queria fazer o direito de relações internacionais. Aí eu, nossa, que curso é esse? Não faço ideia. Aí fui falar com a minha mãe super pesquisadora, adora ficar na internet pesquisando as coisas, foi lá e pesquisou a grade, pesquisou, tipo assim, quais são as universidades e tal, e ela falou, minha filha, olha que legal, achei muito interessante. Aí ela foi, tipo, me mostrando também, a gente foi pesquisando juntas, e assim, nossa, muito massa, que era uma mistura de política, que eu gostava, por conta da minha família, de, história, geografia, assim, todas as partes que eu mais gostava do colégio. Aí eu, nossa, vamos super, vambora. Aí eu tava muito, assim, nesse modelo, firme nesse modelo, né, e a PUC era a 2ª melhor do país na época, hoje em dia também continua sendo, perde só pra UNB. E aí, no caso, aí eu fui fazer o vestibular e fui. Né? E aí eu, assim, tava super apaixonado no primeiro semestre, no primeiro semestre eu entrei para a ESEC. E aí, por conta disso que, enfim, eu era muito... Você fez esse rolê todo que acabou... Exato, exatamente. Que é tudo assim, internacional e tal, entendeu? Então, vamos visitar para vários países, então era uma coisa que, assim, foi meio que conjuntou com o que eu tinha, com o que eu queria, com o que eu gostava. Só que aí depois eu fiquei muito mais na ESEC do que na faculdade, por isso que eu demorei os meus 6 anos para me formar, viajando, né? Tipo, porque assim, né? Um ano fora, enfim, você tranca e tal, então é meio complexo. Aí, mas assim, num geral, não foi uma faculdade assim que eu pensei, vou seguir carreira nisso. Não. Mas era muito, depois de um tempo, né? Depois até da Romênia, foi muito uma questão de eu pensei, como é que eu vou focar em terminar a faculdade, porque eu não queria. Então era uma coisa muito, não, beleza, eu quero aprender as matérias porque elas vão me formar como ser humano. Porque é muito de desconstrução do que você aprende, sabe? Ao redor do mundo, ao redor da vida, tipo, do que você estudou na escola. Então foi muito massa nesse sentido de aprender como é que por exemplo, dinâmicas desde coisas internacionais, mas coisas da própria cidade, sabe? Então, tipo, como é que é a dinâmica do tráfico da polícia dentro do Rio de Janeiro?
é uma coisa que a gente estuda isso, né? Dentro da própria faculdade, porque há muitas questões das teorias, né? Então as teorias elas servem para ser o sistema, para serem os países e para ser o local também. Então foi muito massa nesse sentido. E aí, só fazendo já um gancho, aonde que a GUP entra nesse processo todo? Porque você fala muito bem, né, de como foi esse processo todo, né, de ter passado da ESEC e ter passado da também, né? Tomava cerveja todo dia. Sério? Pezinho de cana. Né? Eles viviam de cerveja, você tinha uma geladeira de cerveja, você podia beber todo dia. Era de graça. Você tem quase que uma cota lá. Se é 0800, muda, né, amigo? Tudo vale. Mas como que a GUP entra nesse processo todo? E aí, é uma das coisas que a gente estava falando mais cedo, que é a... Vai, Pedro. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Que aí a GUP vem com muitas questões de abraçar várias causas que normalmente que as empresas não estão, acho que elas não estão levando em consideração. Olha, como é que surgiu tudo isso? Acho que é mais fácil começar assim, que aí constrói o contexto, né? Por conta da própria ESEC, eu puxei muito, beleza, não quero trabalhar com RI, mas eu gostava muito, lá eu aprendi que eu gosto de vender, lá eu aprendi... Só, o que é RI? RI é Relações Internacionais. Desculpa, perdão, boa. Aí você aponta, RI é Relações Internacionais. RI é Relações Internacionais. Não, boa. Se tiver alguma coisa, sigla aí, vocês me avisam, gente. Que é difícil mesmo. Então, basicamente eu aprendi que eu gostava de vender, eu gostava de trabalhar muito com treinamento e desenvolvimento humano, muito essa questão de empatia, de como é que você traz essa questão. É basicamente o RH, se você for pensar. Eu participava de processos seletivos também, né, que você fazia entrevistas com as pessoas, etc. Então era um negócio assim que meio que foi entrando dentro de mim, assim, beleza, eu quero trabalhar com isso, e eu queria muito trabalhar com educação. Na Romênia, depois veio muito mais a questão do gênero pra mim, porque lá, é bizarramente machista a sociedade como um todo, então você sentia muito mais na pele do que no próprio Brasil. E aí nisso, quando eu voltei, eu assim, beleza, eu quero primeiro arranjar um emprego, porque, né, você fica desempregada, minha mãe já tava em cima aqui, pra, né, pegar alguma coisa. E aí nisso, eu fui trabalhar com planejamento estratégico, né, e inteligência de mercado dentro de uma consultoria de headhunters, né, que é basicamente você achar executivos de alto escalão para as empresas. E aí nisso, assim, beleza, eu tava lá, mas tava lá só pra ter alguma coisa, sabe? Era bem legal pra entender como é que você trabalhava com o mercado como um todo, mas eu queria muito pra RH. E aí nisso que entrou a Ambev. Que a Ambev, quando eu fui, eu tinha já uns amigos da ESEC que estavam lá e falaram que ia ter o programa de estágio. E aí eu falei assim, beleza, mas eu tô me formando agora. Aí eu, beleza, eu posso pegar mais matérias pra frente. Então eu também atrasei muito a minha faculdade pra conseguir pegar o estágio. E eles são uma das poucas empresas que aceitava a galera, 6 meses se formar. E aí nisso eu fui e disse, não, eu quero entrar pra área de gente de gestão, né, como eles chamam lá. Aí eu, é isso, eu quero trabalhar com isso porque eu quero trabalhar essa parte de desenvolvimento humano e tal, enfim, até de processos seletivos. E aí nesse ponto, beleza, eu fui lá, aí acabou meu tempo de faculdade, acabou meu tempo de estágio, aí eu falei, beleza, pra onde é que eu vou? Já na consultoria, eu trabalhava muito com sistemas também, então, de selecionar sistemas pra empresa usar. E aí nisso eu já tinha muitos amigos da ESEC. Tipo sistema operacional? Sistema operacional, exato. Como é que você vai usar pra cadastrar as coisas, enfim. Tipo financeiro, estoque, tudo. Meio que isso, assim. Só que exato. de processo seletivo. De processo seletivo. De gestão. Exato. Naquela época foi de processo seletivo porque os headhunters, né, eles eram galera que iam contratar as pessoas, né, para as outras empresas. Você meio que perfila o que você quer, qual é o... Quando eu entrei na fazenda foi via headhunter. Fazenda que você diz qual fazenda? Fazenda Comunicação, que é a agenda... Reality show. Gente, você tava na fazenda? É que é uma das agências de publicidade que presta serviço. Não, é justo. Esse aqui é irmão desse aqui, que é primo desse aqui. Muito vandão. É muito vandão isso. É muito vandão. Justo. Mas aí, basicamente, né, a gente, com essa questão, né, de já ter, eu estar procurando isso, eu tinha muitas pessoas da ESEC que trabalhavam na GUP já, e eles estavam muito me puxando, pra conhecer, etc. Eu via muito nas mídias sociais. E aí, nisso, tinha uma conferência da GUP que existiu, que eu fui, que a head de RH lá falou, você vai pra ver se o sistema é bom ou não, se tem outros sistemas que a gente possa usar.
E aí nisso eu fui, me apaixonei super pela Gup, já conheci várias pessoas lá. E aí uma das minhas amigas, a Juliana, salve Ju. Aprendeu. Aí ela basicamente falou, olha, naquela época não tinha home office nem nada, né? Tipo, quando você se formar, se puder mudar pra São Paulo, você me liga. E aí assim que acabou o meu estágio na Ambev, a primeira coisa que eu fiz, ligar pra Ju. E aí nisso eu falei, eu quero trabalhar na Gup porque eu acho que é uma empresa incrível e vamos lá. E aí ela falou que a área dela, que é a área de sucesso do cliente, né, que é esse pós-venda basicamente, o que tinha lá, coisas, tipo, vagas na área dela, e aí eu assim, beleza, vamos lá. E aí nisso foi muito bom, que isso foi em fevereiro de 2020. E aí foi... Pouco tempo. Exato, foi ano passado, exatamente, eu tô meio perdido na timeline do tempo, mas ano passado. E aí um mês depois, eu fui contratado e eu fui pra lá. Então, eu passei... O processo foi rápido. Foi muito rápido. É muito rápido. Meu processo também foi muito rápido. Exato. Mas no caso é porque também, enfim, a chefe que a gente tinha tava viajando, enfim, teve um negócio assim que foi realmente mais rápido. Engraçado, a minha também. Chegou no dia da minha entrevista. Minha diretora. Não, sim, É mesmo? Chegou, ela tava no dia, tipo assim, ela viajou, sei lá, domingo, segunda-feira, era o dia 8 horas da manhã, que era o horário que ela tinha. Ela chegou de viagem, Exato. Aí nisso foi muito bom, que aí eu entrei lá dia 10 de março, nunca vou esquecer, porque exatamente dia 14 de março foi quando foi decretado a pandemia em São Paulo e tudo Você fechou. foi 10 de março, eu fui 8 de março. Aí, um ano depois. Aí foi muito. Aí eu passei exatamente 4 dias no escritório, e aí depois eu tava até na casa do Gabriel, irmão do Pedro. E aí decretou a pandemia, todo mundo voltou, eu voltei pro Rio, e aí entrou nesse ponto. Só que o porquê eu tava lá e querendo escolher essa questão de sucesso do cliente. Porque basicamente o sucesso do cliente, na Gup, ele é muito de você prestar consultoria para os RHs. Porque a Gup, ela é um sistema de recrutamento e seleção. Então, nisso... E agora também é admissão. Exato. E aí nisso, basicamente você trabalhava com vendas e trabalhava com consultoria, que era já uma coisa que eu tinha, com planejamento estratégico para ajudar aquela empresa e voltado para o RH, muito nessa questão de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento daquela empresa. E é uma coisa que, assim, eu também sempre sofri muito com processos seletivos de estágio, né, na época, enfim, que eu era estagiário. Mas como um todo, assim, até para entrar no mercado foi super difícil. Era muito difícil. É muito difícil. Então, exato. Deixa eu só perguntar, inclusive para quem está assistindo aí, que está ouvindo também, que é uma pergunta boa. A gente tem... Somos 14 milhões de brasileiros. Quase 15. Quase 15 milhões de Quase 15 brasileiros. milhões. Nossa. Quase 15 milhões de brasileiros sem emprego. E a gente tem um sério problema. A gente vai lá, cadastra o currículo em várias plataformas e nenhuma delas são unificadas. E aí você tem que ficar cadastrando o currículo em um lugar, currículo no outro. Preencher Isso. diferentes locais. Diferentes locais para você conseguir ter a oportunidade de conseguir ser chamado para uma entrevista. Sim. Aonde que a Gup entra nesse processo? Porque a gente está falando de empresas grandes, empresas médias e empresas pequenas. Sim. Como que funciona isso? Olha, num geral, falar da perspectiva da Gup, tá? Cara, que pergunta boa, eu fiquei até... Faltou só você olhar pra câmera. Não, foi bonito. Não durante todo o tempo, mas ele fez a chamada, focou nele, aí ele... Aí você corta pra ela. Esses caras estão ficando bons nisso. Não, muito bom, mas de fato é uma excelente pergunta. E assim, o que eu digo em relação a isso? Na perspectiva da Gup, obviamente. A Gup tá justamente no mercado como empresa para revolucionar justamente a forma como as pessoas contratam. Né? Então, a ideia a gente entra como um sistema para o RH usar. O RH ainda é que vai tomar as decisões. A gente não está lá para substituir nenhum RH, o que foi um primeiro mindset super difícil de quebrar. Porque a gente usa inteligência artificial, que os RHs achavam que a gente vai ser substituído. Sendo que não. É só realmente uma ferramenta. Você faz só um fio. Vai otimizar o tempo. Otimizar o tempo, são diversas coisas que você pode ter. Então, como é que inteligência artificial ou até outras plataformas elas usam, né, no geral? Quando a plataforma ela não usa inteligência artificial, os RHs eles vão fazer os filtros que eles precisam. E aí, nesse caso, o problema, eu tenho certeza que ainda está muito no RH. Né? E, tipo, não deixar claro quais são as coisas que eles precisam. E também tem muito lado da pessoa candidata que ela vai assim, vou aplicar para qualquer coisa. E vambora. Exato. Sendo que assim, o RH ele vai estar lá para procurar a melhor pessoa para ele. Então, pessoas muito que se aplicam um currículo completamente diferente do que a vaga precisa, realmente não vão ser chamadas. Okay. Então, tem esse ponto também de como é que a gente pode educar a própria população para conseguir tá mais adequado com o que eles querem.
Então esse é um pequeno ponto, tá? Obviamente não é nenhuma culpa dos candidatos, mas Não, enfim, não. é mais nesse sentido. Cultura. Cultura total. Até porque a gente não tem a cultura de saber fazer currículo. Eu tenho Total. essa percepção de que Sim. a gente tem uma dificuldade natural, acho que o ser humano tem uma dificuldade natural de se descrever. Total. E Sim. você se descrever via um currículo Papel, é muito, tipo assim, fiz isso, fiz aquilo outro, num tempo tal, num X tal, super... Virou um padrão. Todo mundo tem um currículo mais ou menos padrão. Ah, eu fiz isso aqui, nisso aqui, eu fiz isso. Cara, isso é uma bosta, porque você uma esquece bosta. o ser humano que tá ali por trás. Exatamente, só que o ponto ruim de todo esse processo é que isso sempre vai ser a primeira triagem. Porque o que... Exato, tipo, você tem uma separação entre o que chama, né, as hard skills e soft skills. Né? As hard skills é basicamente as habilidades técnicas que você tem. Se você tem ou não. Se você tem ou não. Então, isso é a primeira coisa que eles vão pegar. Porque não adianta nada, por exemplo, vou pegar o teu caso, né, de ter uma vaga de desenvolvedor de uma pessoa que não sabe nada sobre isso. Trabalhou completamente diferente. Então, assim, se a pessoa já começou pelo menos uma faculdade, um curso técnico... O Evandro candidato para uma vaga de dev. Exato. Não faz sentido. Exato. Faz total sentido. Então, isso já tem uma quebra, né? Então, as empresas, elas querem, obviamente, achar a melhor pessoa aderente para isso, né? Para essas hard skills que elas querem. E durante o processo, durante as entrevistas, que elas vão conhecer a pessoa e entender essas soft skills, entre aspas, né? Então, quando uma plataforma, ela usa inteligência artificial, a inteligência artificial nada mais, nada menos é do que um filtro bizarramente rápido e automático e que entende contextos, né, para fazer o link entre o currículo da pessoa e a vaga. Então, sempre para os meus amigos que se aplicam na GUP em outras vagas, etc., eu sempre falo isso, falei isso pro Pedro. Né? O teu currículo, obviamente você não vai mentir, Muito importante. mas você vai, como é que você vai adaptar as palavras-chave do seu currículo para aquilo que a vaga está pedindo. E aí, por conta disso, tudo bem que se você falar que você é líder e a vaga está pedindo liderança, a inteligência artificial vai entender que é a mesma coisa, né? Porque ela entende contextos. Então, nisso, aí ela vai conseguir casar. E aí você vai estar lá sempre nos melhores ranqueados por conta disso. Né? Claro que tem muito perfil de cada empresa. Então, também tem isso. A inteligência artificial da GUP, especificamente, ela usa Machine Learning Big Data, né? Ela trabalha com Big Data no formato de Machine Learning, que é basicamente o quê? Pegar grandes dados, né? Tipo... E aprender. Exato. E ela vai aprendendo, né? Só que de uma forma cíclica. Então, quanto mais você usa, mais ela tem dados, mais ela vai aprendendo. E ela pega também o padrão de comportamento da própria empresa, do próprio recrutador. Então, conforme você vai movimentando as pessoas, aprovando, indicando... Conforme o uso de palavras, tudo. Das nuances que são Exatamente. lançadas, ela vai meio que se ajeitando, né, no caso. Exatamente. E aí ela faz meio que, entre aspas, essa pré-triagem, que é basicamente, só vou botar quem são as pessoas que têm uma maior afinidade com a sua vaga na frente, né? Claro. Para que o recrutador veja. Porque você pensa, se você for abrir qualquer vaga em São Paulo, Rio, já que a gente está falando desse eixo aqui, você vai ter 1000 pessoas. Fácil. E é humanamente impossível Você vai analisar um 1000 recrutador você currículos. analisar 1000 currículos e você conseguir analisar eles sem viés, que é um ponto que a inteligência artificial tem. Ela, por exemplo, da GUP, ela não analisa gênero, não analisa idade, ela não analisa, tipo, o seu nome, ela não analisa muitas coisas, justamente só vai pegar as palavras-chave da experiência profissional. Só lembrando que isso foi um trabalho por fora da inteligência artificial. Então, assim, tipo, a GUP, ela não é que ela treina, ela treina e ela indica, ela dá um norte como a inteligência artificial deve se comportar. Sim. Porque a inteligência artificial vê que tem, por exemplo, muita questão racista, por exemplo, ela vai absorver isso. Que é o caso, por exemplo, de coisas do Google, Sim. do próprio Twitter, né? Que foi um caso ano passado, que a foto do Biden e do Obama tinham iguais e sempre quando eles postavam, seja horizontal ou vertical, sempre aparecia só o primeiro Biden, não aparecia o Obama, por exemplo. Entendeu? Então, assim, tipo, ela vai aprender. Então, na GUP, eles estão ensinando como que a inteligência artificial deve se comportar. Claro, dá liberdade, mas é um filho. Você vai usando as É um métricas, filho, né? é um filho, é exatamente um filho. Exato. Você vai falando assim, aqui, ó, por aqui não vai por aqui, não, vai por aqui, não, isso aqui. Exato, então é um ponto assim que tem isso, né, mas a gente não pega essas informações. Por Sim. raça, a gente até pergunta pro candidato, mas Faz algum tipo de diferença ou não? não faz nenhuma diferença, porque não é analisado. Então você não tem esse critério de raça especificamente, entendeu? Só que aí o ponto é, por exemplo, você vai ter, porque a nossa sociedade brasileira, ela é extremamente diferente e diversa, você vai ter, por exemplo, a diferença de distância, de endereço. Sim. Que endereço ela vai pegar para ver qual é a distância do trabalho. Porque tem muitas vagas operacionais, que é a vaga de loja, por exemplo,
que as pessoas precisam que a pessoa more perto, Sim. né, entre aspas, né? E aí, nesse caso, tem muito uma questão de, pô, ela vai conseguir achar alguma coerência entre, por exemplo, pessoas negras morando na periferia? Poderia, Sim, né? Mas fazer o ponto associação. poderia fazer essa associação se ela pegasse essas informações, entendeu? Sim. Só que a gente blinda ela, ó, você não vai pegar essas informações, você vai pegar outras, que é só teu... Certo. Que é o tipo só Google Maps, né? Não, Cara, tipo assim, só, é a informação que vale. a informação que interessante. vale. Exato. Então, tipo, dá muito mais da experiência, né? Pra justamente você conseguir fazer isso, sabe? E aí o ponto é, depois, claramente, se você é indicado, se você é interno já da empresa, né, colaborador, você vai depender muito do perfil da empresa. Tem empresas que eu não concordo, mas que elas só contratam pessoas que são indicadas, né? Então, isso é um padrão delas. A gente não tem o que fazer em relação a isso, Sim. né? E aí... E para algumas empresas isso é até importante, porque ela acaba meio que é bom e é ruim. Cria porque uma bolha. Você cria uma bolha, mas essa bolha é quase que uma bolha segura mesmo, Sim, sabe? sim, Tipo, sim. vou colocar alguém que foi indicado, e esse indicado já é uma pessoa que já vem com uma bagagem, Sim. já sabe sobre... E tem o sobre respaldo da pessoa que indicou ela. Sim, mas ao E mesmo tempo não, perigoso. é Sim. perigoso. É perigoso demais, Você pode dar um porque... tiro no pé também. Exatamente, porque a sua bolha, ela é muito específica. Então, se Sim. você for pensar, hoje em dia, a maioria das pessoas que estão em empresas são pessoas brancas. Sim. Então, se você vai contar só pessoas da sua bolha, as pessoas da sua bolha só vão ser brancas. Sim. Então, você só vai ter pessoas brancas, por exemplo, dentro da sua própria empresa. Você não vai ter diversidade. E aí vai culminar naquela foto famosa que foi da XP, Da XP. com só 100 homens brancos. Tipo, Sim, homens brancos. então, Poucas assim, mulheres e... Exatamente, nenhum negro. exatamente. Então você não vai ter essa diversidade. Então, por exemplo, por isso que a gente fez um super trabalho também na GUP, agora eu vou puxar minha sardinha, né? Por Mas a favor. gente fez super esse Vem seu trabalho peixe. de criar um comitê de diversidade e a gente pensar, pô, beleza, como é que a inteligência artificial ela não vai pegar isso, mas a gente vai dar possibilidade para empresas que queiram trabalhar com diversidade, né, para fazer ações afirmativas. Fazer filtros e achar, pô, eu quero só pessoas negras pro meu processo, eu quero só pessoas homossexuais, só pessoas trans. Então, e isso, claro, né? A gente traz uma viés de educação para essa empresa, a gente traz um viés de, tipo assim, responsabilidade jurídica delas em relação a esses dados. Justamente para quê? Para que elas consigam mudar essa diferença. Porque se for o normal, a gente continua, o padrãozinho, a gente continua contratando as mesmas pessoas que sempre estiveram no poder, sempre tiveram dinheiro. Se você não fizer uma mudança disso... Até porque cargos de liderança, cargos de A maioria são brancos. São brancos. privilegiados. Olha, eu queria fazer uma ponderação sobre isso, que é o seguinte, o home office, ele transformou completamente e de uma forma muito deliberada esse tipo de mercado. O que acontece? Depois que você veio para o home office, o perfil das pessoas que vão trabalhar com você, vocês não vão trabalhar mais em loco. Vocês não vão ter um convívio pessoal diário, né? A gente vai ter muito troca de informações, coisa nesse sentido, perfeito? Mas você não vai ter esse tato humano, vamos dizer assim. E isso mudou muito perspectivas, por exemplo, de contratar uma transexual para trabalhar num lugar, em um departamento que, se fosse em loco, talvez teriam mais homens. Você teria, talvez, um princípio de uma rejeição no primeiro momento. E isso pode acontecer de N formas. Eu só quis... Eu acho que é todo momento. eu só quis inserir isso aqui só para poder dar um exemplo. E aí, quando você vai com essa estrutura para o home office, cada um na sua casa, eu não estou vendo quem é essa pessoa. Eu trabalho só com números, só com o retorno que ela está me dando. Então, se ela é transexual, se ela é negra, se ela... Enfim... Perceber. Mas você não o perfil dela para de me chamar a atenção, ele para de ser importante para mim e eu vinculo essa pessoa aos números dela. Então eu acho que por esse lado, a questão do home office é muito benéfica. Concordo. Então, mas você não concorda que deveria ser o padrão isso? Mas Mudança, essa mudança. Vou até voltar aqui rapidinho antes de ir para essa parte do padrão, que é muito assim, não porque nem sempre. Eu adoro esse... Não, porque nem sempre. Essa frase. Nem sempre é. Porque o ponto é, mesmo... Discorra sobre. Vou discorrer. Porque é um ponto que, assim, primeiro a gente tem muitos viés inconscientes. Então, mesmo que o gestor na ponta, que vai trabalhar com aquela pessoa, ele talvez não saiba, né, que a pessoa é trans, por exemplo, o RH vai saber. Porque a pessoa, por exemplo, ela não necessariamente está com o nome social, é o mesmo nome civil dela, nesse caso de trans. Então, em documentação, é uma coisa que já vai separar.
que legalmente falando já não é um tabu, né? Porque agora já está Sim. autorizado essa... Então, pro já é legal governo essa sim. alteração. Pro governo sim, mas para o plano de saúde ainda não. Então é um super, tipo, como é que a gente... os sistemas de folha, sistema de folha que você cadastra funcionário, eles ainda não têm isso. Então, assim, ainda tem muitas coisas que elas estão brigando, assim, tipo, como é que você pode alterar esse tipo de coisa. Né? O plano de saúde é uma coisa que está muito atrasada nisso. Tipo, muito atrasada. Então, é uma questão, assim, que você tem pessoas que vão saber e também tem empresas que elas deliberadamente não querem. Então, eu já trabalhei com uma empresa que falam assim, cara, eu quero que você tire a opção de gênero de outros, só quero masculino e feminino, porque eu não quero que você trabalhe com qualquer outra coisa, porque a minha empresa é religiosa, por exemplo. Então, eles já trouxeram esse viés da religião, que assim, é um viés consciente, né, que o RH vai ter para não contratar essas pessoas, independente se as pessoas vão trabalhar do meu lado ou não. E ainda tem a parte dos viés inconscientes, né, que você vai entrar e você vai pegar um viés de afinidade, que é, pô, essa pessoa estuda na mesma faculdade que eu, já gostei dela. Inconscientemente, você já vai ter uma afinidade com ela relacionada a isso. São valores que, naturalmente, só do simples fato de você estar naquele ambiente, você já cria que aquele valor é um valor Exatamente. Pertencente a ambas as partes. Exatamente. E tem vários viéses inconscientes relacionados a isso, né? Que ninguém vai perceber. Tipo, e aí é um ponto que eu falo muito quando eu vou falar para as pessoas se aplicarem para vagas, você é candidato, né? Usa os viéses inconscientes ao seu favor. Então aí, Não é você que relacionado a isso. Você tá procurando emprego? E tá querendo saber como é que funciona dessa maneira. Eu queria colocar mais um ponto para poder trocar de novo, que é bem Fazer um interessante isso, contraponto. que é o seguinte, também ainda dentro desse novo esquema, dessa nova organização do home office. O que acontece? Quando você tem o home office, você não está em loco junto com todas as pessoas, os gestores têm um pouco mais de dificuldade de ter controle sobre tudo que está acontecendo dentro daquele ambiente. Naturalmente, porque se você está aqui com esse contato humano, o controle ele é mais, não sei se pelo visual, enfim, mas é mais fácil de você ter pelo menos a sensação de que as informações estão na sua mão. No home office, e talvez seja até muito mentira enfim, talvez não seja tão verdadeiro que ao vivo e a cores, contato visual, material, você tenha mais controle, mas dá essa sensação. E quando você vai para o home office, naturalmente, por causa desse afastamento, as pessoas elas têm mais autonomia sobre a entrega delas e sobre o trabalho que elas vão fazer. Então, o gestor, ele tem que ter muita confiança em quem é da equipe dele e, naturalmente, ele delega um pouco mais de responsabilidade para essas pessoas. Ele se sente um pouco menos sobrecarregado por não levar toda a responsabilidade disso com ele sozinho. Ele divide isso, descentraliza, tá? né? E essa autonomia que você tem a partir disso te dá, por exemplo, a oportunidade de contratar pessoas que vão trabalhar junto com você, que te dê essa questão de eu confio nessa pessoa. Porque uma coisa é você fazer uma indicação para o RH, tipo assim, ó, chegar do meu, tá aqui o currículo dele. Tipo assim, se ele fizer a merda, foda-se, ele não vai ser nem da mesma equipe que a minha. Sim. Sabe? Eu estou indicando só pelo fato dele ser meu amigo e não estar trabalhando ou querer estar trocando de emprego. Outra coisa é você ter um pouco de autonomia, porque o seu gestor já, né, por esse fato de não existir mais o ao vivo, presencial do seu home office, você ter mais essa possibilidade de ser responsável e você trazer para perto de você, para dentro da sua equipe, como uma forma de se responsabilizar também por aquela pessoa de dentro da sua rua. Então, nisso eu vou dar meu contraponto aqui. A ideia é essa. Então, assim, eu acho que pra mim nada é regra, né? Sempre você vai ter a sua exceção. Então, no caso, assim, de gestores, você ter mais autonomia, cara, vai depender muito do gestor, vai depender muito da empresa. Lembrando que, assim, não são nem 50% das empresas do Brasil que hoje em dia estão em home office ou que ficaram em home office por conta da pandemia. Não são 50%? Exato. Então, assim, é um Você tinha outra negócio... visão. Então, porque assim, você tem muita indústria. Por exemplo, as indústrias não podem parar, senão você flow, para workflow, o Brasil. É porque, Entendeu? como é que fala? É chão de fábrica, né? Não chão de Exato. fábrica. Não, mas tem muita Exatamente, empresa que, por exatamente. causa do chão de fábrica, todo mundo voltou. Entendi. Exato. Então, assim, são poucas empresas hoje em dia que eu até vejo, se você for comparar com a grande parte, tá? Da galera que realmente ficou home office.
Né? Então, por exemplo, até o próprio Nubank, ele vai voltar ao momento presencial. Ele não deixou de ficar 100% home office. Acho que só o Inter que fez essa decisão de... Aderiu? De ficar home office para sempre, né? Acho que é isso. Acho que o Banco Inter, a Apple fez isso, a Microsoft também fez. Algumas empresas, mas grandes empresas que estão voltadas para o mercado de TI, que existe essa possibilidade. Porque também tem essa coisa. O possível pode voltar. Sim. Mas quem está trabalhando, Quem é vendedor, não tem como ser. Se não faz diferença você em loco ou você em casa, pra que eu vou botar assim? É produtividade. Exato. Produtividade é números, é o que você falou, é números. Exato. Então tem uma coisa muito de... Vai depender da empresa relacionada a isso, se elas vão entrar em home office ou não. Tipo, o Nubank, no caso, ele vai ficar só... As pessoas vão poder escolher 3 dias para estar lá. Vão poder misturar e tal. Vai ser híbrido, né? Vai ser híbrido, exato. Só que é um ponto que, assim, o Nubank, ele não precisava ter, tá ligado? Mas ele quer ter. Então tem várias empresas que elas querem ter porque acham que é importante para a cultura, é importante para muitas coisas. Qualidade de vida para o funcionário, é redução de custo, porque você tendo menos pessoas dentro da estrutura, obviamente você vai diminuir o custo operacional. Eu Sim, falo isso não, total. com causa, tá? Tipo, Total, é, assim, mas o financeiro, home eu sei office, 100%, eu concordo. Agora, o híbrido, eu acho que, assim, não é necessário para uma empresa, na minha opinião, né? Uma empresa que poderia estar 100% home office e escolhe o modelo híbrido, eu acho que é um tiro no pé. Porque ainda é mais difícil você pegar uma cultura na empresa que seja híbrida. 100% presencial ou 100% online é muito mais fácil do que o híbrido. Os extremos sempre vão ser mais fáceis. Mas qualquer coisa Mas que a gente eu te coloco o exemplo, por exemplo, da minha filha. E do Iago também, no híbrido na escola. Sim. Minha filha ficou uma semana sim, uma semana não. O Iago vai começar agora. Então, nesse caso, o híbrido, eu era totalmente contra. Sou totalmente contra. Porque é uma lógica totalmente diferente, velho. Uma semana você tá... Posso ficar em cima do muro? Vai. Eu posso ser o meu próprio contraponto? Vai, gatinho. Fica em cima do muro. Mas por quê? Porque home office é muito ruim. Para a escola é muito ruim. Ah, para a escola. Para a escola, pegando muito ruim. O híbrido é uma bosta também. Porque é uma confusão. Uma semana você está em casa, uma semana você está na escola. Então, tipo, uma semana você aprende, uma semana você não aprende, teoricamente. Então, assim, o híbrido não funcionou para a educação. Eu acho que também tem empresas que também não vão funcionar no híbrido. Porque, para que a pessoa, por exemplo, no Nubank, 3 dias ele vai para um loco. Pô, ele vai ter o tempo de deslocamento. Ele vai ter a encheção de saco de trânsito. Então, tipo assim, ele em casa ele vai produzir super bem, porque já está acostumado. Quando ele for pro escritório, ele vai, tipo, ainda se readaptar à volta. Ainda vai ter encheção de saco de trânsito, ainda vai ter encheção de saco de locomoção. O que você está falando tem total sentido, só que nessa conta, nessa equação, vai várias outras situações. Não, claro. Porque o trânsito é uma que é ruim para o dia que você vai estar em loco, beleza? Mas o dia que você estiver em casa, talvez se você tiver um cachorro, um filho que estiver doente, a esposa grávida, não sei o quê, tudo isso vai interferir na sua produtividade também. Claro, mas é igual, por exemplo, voltou a escola e não voltou o trabalho. E aí você tem que parar um tempo para levar seu filho na escola, trazer de volta, buscar de volta, trazer de volta. O híbrido é igual a Aline falou, cara, é um desafio. Quando você tem extremos, é fácil demais de você se adaptar a eles. O equilíbrio que é o genial da coisa, velho. Então eu acho que o grande X da questão tá aí, é você conseguir fazer entregar qualidade. Véio, que bonito, o cara me fala equilíbrio. E ele não falou pra câmera. Não falou pra câmera. Lógico que não, porque eu não tenho coragem de falar mentira olho a olho, não. Eu sou desequilibrado. Depois dessa, a gente vai tomar uma água. Vou tomar água. Vou tomar água, vamos. Solta a vinheta. Solta a vinheta. Não quer dizer que eu bati isso aqui que eu vou começar o episódio. Nem na edição, Não. Eu Só pra sincronizar os vídeos. acho que eu não sei quem que é MC Rebeca.
Não acho sabe? que não. Você vai Se saber vê- hoje. Você vai saber hoje, então. Vai saber hoje. Se você não Hoje eu vou sabe, fazer assim, uma eu playlist acredito- só de funk carioca eu pra acho que Se vocês. você vê a Isso é foto, ótimo. você vai saber que Mas você tá ligado que o funk de Belo Horizonte também é muito foda? O funk do BH é doido. Não velho. conheço, não O conheço. funk de Belo Horizonte tá tomando um nem eu espaço. conheço, tá? Caralho, É porque muito- a minha família não pega funk, é um defeito deles. Não é um Eles defeito. não gostam, eles não gostam de funk, é um defeito. Não é um defeito. É um só uma grande escolha. defeito. Não é um defeito. É um Porque grande as- defeito. É porque as pessoas da família, elas não dão conta de descer É só uma escolha. Não, é diferente, porque a nossa família tem vários defeitos nesse sentido. É tipo funk, pagode É, funk e sertanejo. Tipo, a galera Pagode não, eu assim, gosto. a galera mais jovem que vai entrando ao longo, que É. vai trazendo, entendeu? Com certeza. Mas é viamente represado. É viamente Sade, Simple Red e Santana. Cadê meu bonequinho? Caralho, isso aí. Bonequinho. É, tá ali. Ai, Aí voltando. Voltamos com a bonequinha do Evandro. É isso aí, velho. é pra sorte? Desculpa. É, não, Ah, foi tem uma que- história bonita por que trás o- disso aí. Eu ganhei de ganhei presente. do meu afilhado, Nossa, que é o que é filho Então, dele. peraí, então. Eu vou ter que conferir. Ele fez ela manualmente, velho. Olha que foda. Nossa, ele fez manualmente isso, É, ele caralho. foi cortando e tal. Sério? Gente, que Era incrível. um trabalhinho desse. Arrasou. Agora eu vou falar. O Iago me mandou um parabéns ontem. Ah, Foi. foi o seguinte, galera. Ontem foi meu aniversário. Dá Salve parabéns pra mim. pro Pedro. Ih, não, parabéns. Pedro. Aí ele mandou uma piada do meu estilo. Que eu achei Caralho. sensacional a piada. Sério. A piada foi o seguinte: De tiozão, né? o Capitão América não tinha sobremesa. Mas o Thor tinha. Ah, eu ri muito, velho. Eu sabia que o Pedro E eu mandei, ia não, eu mandei pra ele Cara, assim, falei, Iago, adorei a piada, é o tipo de piada que eu gosto. Ele falou, eu sei, minha mãe falou que você gostava. Eu sei, minha mãe falou que você gostava de piada ruim. É, ruim. Cara, teu filho tá passando muito tempo com ele, mano. Ah, Muito. Na verdade, a gente passa muito tempo com o Pedro, então a gente já Aí ele vocês tiozão estão- já. Nossa, Não, eu gente. sou o tiozão do Zap. Ele é o tiozão Eu sei, do- eu tenho plena certeza O disso. tiozão do salve, que É. por incrível que pareça, não mandou nenhum salve hoje. Hoje, Que absurdo. Até eu, convidado, mandei um salve. Nossa. Você mandou dois. Mandei dois? Eu sou o tio do salve porque eu também fico computando. E ele é o tio do contra. Eu sou o Tio do indica, tio do Tio indica. de dica. Do contra indica. Justiça, Porque ele tem... justiça. Aspira, qual que é o seu contra indica? Ele... Peraí. É, Falta a lista aqui, Pega ó. um papiro assim, né? Não, tem Bola, dia é, que a isso gente aí. nem tem. Ele tem 8. Eu gosto de escutar e ver, eu sou um. E divulgar. de divulgar. É. Mas voltamos, né? Voltamos. Voltamos. Tá, e a gente vai Foca. voltar direto ao ponto. Aí Vamos, já nosso volta quadro novo, direto ao ponto. Direto ao ponto, solta a vinheta aí, direto ao ponto. Segue lá. A pergunta é, como e quando você vê o mercado assumindo toda essa pluralidade de minorias no mundo? No mundo, boa, então. No mundo. É porque, É. tipo assim, se a gente for contar o Brasil ele é um país que ele é destruído demograficamente, porque a gente tem a divisão de renda horrorosa. A gente sabe que a galera do Norte tem uma renda e tem todo um trabalho específico. Nordeste, Centro-Oeste focado no agronegócio, o Nordeste voltado para o turismo, o Norte voltado muito para Importação. importação e produção também. Sim. Sul com a questão de Exportação produção de vinho, cachaça, Também. é bem forte. E a É gente, bovina, né? Exportação é, de carne bovina. a gente tem o Centro-Oeste com a maior produção de soja Sim. e produção de grãos. A gente aqui, né, da região Sudeste. Sudeste, a gente está meio que gerenciando tudo, porque tudo passa aqui. Tudo passa aqui, a gente fica de fora, né? Nós A gente- mineiros a gente fica de fora. A gente É. produz café, a barreira é até Minas. É o Rio São Paulo. Rio São Paulo, Rio é São o eixo. Paulo. E voltamos lá na política do Café com leite. Café com leite. Grande Getúlio Vargas. E Um aí? salve pra ele. E aí, Tá de sacanagem, bichão. e aí a gente vê que o Brasil está crescendo, o Brasil ele está se descobrindo que é um país novo, é um país com 500 anos, e a gente vê países lá fora discutindo sobre aborto, discutindo sobre Legalização. a política pública para minorias, a gente vê o assassinato do povo nativo, a gente tem tanta coisa. Como que você vê isso? Como que você vê essas pessoas integrando o mercado, integrando a sociedade como um todo, a sociedade civil, indo para a Câmara, enfim, assumindo papéis de liderança? Sim.
Primeiro de tudo, eu me sinto aqui numa eleição presidencial, né? Que é uma pergunta extremamente assim, qual é a sua política para o Brasil em relação a isso? Eu quis ter feito, ok. Paulinho, deixa eu te falar, sinta-se honrada, porque realmente a gente estudou sobre você antes de você vir, enfim, a gente tem feito isso, né? De estudar um pouco sobre o convidado, saber um pouco qual que é a vida dele, aonde ele se enganja mais, quais são os assuntos que deixam ele mais à vontade, que ele gosta de falar, então assim, Legal. é pra você. Obrigado. O contraponto hoje é seu. Justíssimo. Olha, bom, é uma pergunta muito abrangente, né? Extremamente, porque ao redor do mundo são muitos contextos diferentes. Então, assim, ao redor do mundo, muito tempo. Tipo, absurdamente muito tempo, porque tem países que tem legislação, tipo, de... Como é que é? Eu esqueci o termo agora, mas, tipo assim, se você é gay ou lésbico em outro país, você morre, é sentença de morte. Então, assim, tipo, até chegar esses países, por exemplo, muito tempo. Rússia não tem... É crime você ser homossexual. Isso Rússia porque tá mais no, entre aspas, ocidente, né? Tipo, é muito entre aspas, né? Porque não é considerado, mas muito mais próximo da nossa realidade. Pô, tem muitos países, tipo, no sul asiático, na África, que são muito contra isso, e você tem essa barreira também, num geral, de vários países de extrema direita hoje em dia, né? Tipo, o Brasil considerado um deles, mas, pô, Hungria, Polônia, que são países, assim, totalmente com políticas, digamos, afirmativas ao contrário, né? Do então, mundo velho, vai. né? Do famoso... Do mundo velho isso já não podia ser uma da pauta. Exato, família tradicional. A galera da família Nós estamos tradicional. falando do mundo velho, velho. Você Sim. entende quantos milhões de... mil anos, né? Exato. 2 mil, mais de 2 mil Mais de anos. 2, muito mais. pô. Exato, então assim, no mundo é muito complexo. Tipo, eu nem ouso dizer uma data, porque realmente é algo que assim, vai depender muito de muitas coisas, né? Como um todo, assim, das próprias culturas, né? Porque tem cultura que não aceita, tem cultura que aceita, enfim. Mas quando a gente fala no próprio Brasil, assim, bom, primeiro a gente tem que tirar o Bolsonaro, isso é um fato, tipo, isso não tem nem como. Tipo, a gente retrocedeu 200 anos no mínimo com ele no poder. Eu acho isso aí, Tudo. briga da oposição, porque... Então, esse é um primeiro ponto, assim. Só que aí é muito, sinceramente, né? Se você for pensar aqui, até brincando, né? Pra você conseguir trazer isso de uma forma mais rápida, você teria que ter uma política, entre aspas, aqui, esquerdista, gaysista, né? Tipo, pra implementar políticas Inclusiva. que, de fato, irão incluir essas pessoas dentro do mercado, dentro da sociedade como um todo, né? Mas aí, e isso, assim, eu digo até, pô, você ter o MEC tendo políticas de realmente educação sobre gênero, sobre raça, sobre tudo dentro da escola, para que as crianças aprendam sobre isso. Só que é um ponto que, assim, isso e é uma luta dura que você vai ter que bater de frente com muitas pessoas da sociedade. Instituições, assim, Isso pais. vai acontecer, velho. Sim, Vai para você ter uma noção. Exato. Na saúde, na educação, vale muito. Vale muito. Então, assim, pra você ter uma noção, tipo, tem um colégio super famoso no Rio de Janeiro, que é o Santo Inácio, que tem um professor que ele assediava as garotas. E as garotas, por quê? Foram reclamar tanto na direção, não faziam nada pra demitir o cara, elas fizeram uma revolução na escola. Tipo, elas tiveram protestos, elas tiveram muitas coisas pra conseguir, tipo, expulsar o cara. E o que aconteceu? Foi abafado pelos pais. Que não queriam que, tipo, isso saísse no jornal, que não queria nada. E que, tipo, fez com que, tipo assim, tudo se tranquilizasse. Porque tava falando que o colégio tava incidindo... Incitando, obrigada. Incitando as garotas a, tipo, pensarem sobre feminismo. Tipo, como se isso fosse uma coisa ruim. Então, assim, é um nível, assim, de sociedade, e eu digo isso tanto na burguesia quanto na sociedade popular, que, assim, é absurdo. Então... Eu acho ótimo que você define burguesia e não elite. Exato, eu aprendi isso com o Emicida, inclusive. Quer mandar um salve? Salve, Emicida! Vai estar lá a fotinha dele, vai estar lá marcado. Então, é um ponto, assim, que ainda é muito pequeno, né, como um todo, mas, assim, um ponto que eu vejo muito de esperança nessa questão da pluralidade, de aceitação dessa galera, é que a gente está num momento como sociedade que, as pautas, elas estão vindo muito mais à tona. Né? A gente está vendo muito mais representatividade nos nossos locais, assim, de mídias como um todo, seja desde mídia física, virtual, enfim. E também, por exemplo, as empresas, elas estão conseguindo ver isso, né, através das próprias pessoas da geração Z, por exemplo, da geração dos millennials, né? Que são uma galera que, a gente, né, eu me incluo, né, na geração millennium, que a gente puxa muito sobre essa questão de igualdade, essa questão de justiça social. E aí, as empresas vendo isso, elas começam a investir, porque, claro, elas têm um interesse capital delas, né? Óbvio, né?
Óbvio. Mas por conta disso, é uma coisa que, por exemplo, um trainee da Ambev, que foi o trainee só de pessoas negras, e agora eles estão fazendo um programa de estágio só de pessoas mais de 50 anos, estágio para mais de 50 anos. Não, legal demais. Então, é um ponto, assim, que vai começar a mudar e vai trazer discussão na sociedade. E aí você vai começar a ter, tipo, movimentos muito fortes, que aí o terceiro setor das ONGs, elas já estão durante isso há anos. O ideal, né, o mundo ideal seria elas também terem essa colaboração em conjunto com as empresas, claro, né, sendo devidamente pagas também para conseguir. Sim. E aí você, de fato, começa a revolucionar a própria sociedade. Porque, cara, é uma novela que você vê e você vai ver um beijo gay e você vai ver que é normal. Sabe? É você, tipo, o Matheus Solano, que representou o primeiro beijo gay, né? Sim. Tipo, numa novela, porque ele era o vilão lá. É o Félix, então, né? Exatamente, Félix. Então foi o primeiro beijo gay que a Globo transmissionou, sabe? Então isso é uma coisa que não faz muito tempo. E aí você vê isso, cara, Olimpíadas. 2016, não se tinha tantos atletas LGBTQIA+, competindo, sabe? Não existia isso. Essa de agora também. Então, Não, essa de agora foi foda. absurdo. Foi muito, assim, absurdo entre aspas, né? Pô, mas assim... Douglas, Exato, foi- o Douglas fez sucesso nessa Olimpíadas. Mas eu vou falar uma coisa que eu fiquei muito indignado, foi a porra das mulheres de handball, acho que de praia, Ah, sim. tomarem uma multa porque elas não queriam jogar de biquíni, velho. É um Sim, entretenimento sim. para homem branco. Exatamente, É exatamente. heterocis. Exatamente. É. Então, nossa, eu tenho muito orgulho de você como heterocis, Ah. meu primo. É o que eu mais falo aqui, homem Muito branco orgulho. é heterocis. Mas é um ponto, assim, que você vai tendo essas pessoas representando ao longo, né? Você vai criando esse costume na sociedade para você começar a ter essas mudanças. Então é muito Abrir nisso. a discussão primeiro, né? Abrir a discussão, isso é Acho muito que abrir a importante. Eu acho que essa Porque- Olimpíada foi muito bom pra isso. Abrir Também, discussão. super. Nossa, demais. Você pega a ginasta americana Bailey. Aham. Bailey? Aham. Não, Bem. Boyles. Não. Bayless não, é Boyles. Acho que Nossa, Bailey. Eu tô com a cara dela na minha cabeça aqui agora. É, não, Simone também. Biles. Simone Não é Biles. Não é Biles, não é Biles. Foi. Porra, ela falou assim, velho, não vou competir, eu não tô mentalmente bom pra competir, bem pra competir. Sim. Cara, isso é do cara. Isso você pega a 2 Olimpíadas atrás, não tinha isso. Mas a gente não discutia burnout, a gente não tá... Não, a gente tinha muita tá coisa, com- exato. a gente Claro, tá teve começando uma a discutir pandemia. burnout agora. Claro, porque teve uma pandemia Sim. que teve burnout de várias coisas. Aí, ó, o que sofreu burnout aí, ó. Nossa, o cabelo dele é Aí, raspado ó. por causa disso. Então, são várias coisas que, assim, você vai trazendo à tona. E, assim, uma coisa que a gente vê muito na nossa própria sociedade brasileira é, cara, o governo, o Senado, o Congresso, eles vão sofrer o quê? A partir de pressão da sociedade que eles fazem alguma coisa também. Em maioria parte das vezes, né? Então, é um ponto que, pô, a gente trazendo isso como sociedade, representatividade, é sempre um movimento que você vai pegando de lugares para lugares, né? As pessoas vão crescendo, vão nascendo com isso, elas vão vendo as pessoas na TV, no rádio, enfim, né? Na TV, no Instagram, no TikTok, nos podcasts, exato. Eles vão vendo essas coisas, eles vão achando que é muito mais natural, eles vão começar a lutar sobre isso, eles vão começar a reivindicar esse tipo de coisa para todo o nosso setor. E aí o ponto para mim é, quando a sociedade começar a entender que ela precisa, por exemplo, eleger pessoas representatividade, né, nos nossos âmbitos políticos, de você ter pessoas mais negras, ter pessoas, ter mais mulheres, mais trans, mais indígenas, tudo nesse âmbito político, eu acho que também você traz essas políticas de aceitação, inclusão e transformação da nossa sociedade como um todo. Então, assim, é tudo interligado, se você for pensar, né? A gente tem como fazer um bottom-up, né, que a gente chama no mundo corporativo. Vão pegar todo mundo. Exato, vamos trazer isso para essa elite política, para eles conseguirem fazerem as próprias políticas públicas deles relacionadas a isso. Sim. E, de fato, conseguir institucionalizar algumas coisas, né? Então, só que, claro, muitas coisas, pô, a religião vai vir e ela vai ser contra questões como aborto, por exemplo, né? Você vai ter várias coisas que elas vão contrapor o que está acontecendo, o que é significado de progresso para algumas pessoas e não outras. Então, o Brasil, o tamanho que é continental do nosso país, assim, não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas, assim, existe muita esperança, sabe? Existem muitas lutas para que isso aconteça. Então, é uma coisa que, assim, eu digo, obviamente, né? Vamos lá, a política vai depender muito disso, mas, pô, nos próximos 50 anos vai ter uma mudança muito forte. Não tô dizendo que vai ser 100% aceito o tempo todo, porque... Até porque Né? há 50 anos atrás, você não Exato. tinha mulheres, você não Exato. tinha gays, você não tinha trans. Que é o que você eu não entrar. tinha- A globalização é uma ferramenta fundamental para isso.
Exatamente. É a questão de, tipo, há 50 anos atrás, Você não era tinha muito, espaço. era muito mais difícil você conseguir um espaço. Hoje, você pega o celular, bota o TikTok no Instagram, Você fala pra todo mundo. Sim, você fala pra um milhão de E pessoas. aí a gente entra numa discussão muito foda que é Sobre. tanto da direita quanto da esquerda, que é sobre o que é liberdade de expressão. E aí a gente entra num tema muito. É quase que um. É visceral, É velho. quase que um caminho das pedras pra gente Visceral. definir o que é liberdade de expressão. Aonde que entra a liberdade de expressão, até onde ela vai e qual que é o custo dela. Porque às vezes é um custo para quem? É um custo mental, é um custo financeiro, Emocional. é um emocional. Então, todas essas discussões sobre gordofobia, racismo, todas as pautas LGBT, feminismo, na hora que a gente coloca tudo num balaio e mistura isso aí e coloca para a sociedade digerir isso meio que goela abaixo, a galera fala. E ela fala muito. E esse falar, às vezes ofende, esse falar, às vezes ele é cruel. E aí a pessoa vai falar assim, mas é a minha liberdade de expressão. E de fato é a liberdade de expressão, ela tem o direito de se Opinião, né? expressar. Só que até onde vai isso que é o problema. Sim. Até onde a gente define Aonde que é ferir o o... outro. Exato. Aonde que é esse ponto ali, aonde que fica a nossa reflexão do que é melhor para o outro. O que a gente pensa sobre sociedade. Total. Total. Cara, falar o que você quiser, tipo, todo mundo pode falar, que é o direito de expressão, inclusive isso é constitucional. E você pode falar bosta, você pode falar coisa boa e tal. Sofrer as Mas consequências. mas aí eu acho que é mais uma questão, igual o Nico falou, é uma questão interna, velho. Sim, Tipo é assim, cultural. porra, você pode falar o que você quiser, mas por que não falar uma coisa que vai agregar o próximo? Sim. Sim. Eu não preciso ser destrutivo pra poder ser ouvido, velho. Pra poder chamar atenção, é porque a mídia vende coisas ruins, velho. É notícia A ruim que questão da vende. fake, é a desgraça, né? A A desgraça desgraça vende. A desgraça Vende. Estamos aí vendo o Datena sobrevivendo lá assim. Velho, é isso Me aí. dá ó. imagens. Infelizmente, velho, quem detém a informação detém tudo e Com hoje o que certeza. vende é o ruim. Sim. E aí, questão da informação. E diante disso tudo aí, vamos? Vamos. Vamos. Então, A Aline tá pronta? Vamos agora Rapaz. pro contraponto. Contraindica, pô. Contraponto. Contraponto. Não, contraponto é a gente, pô. Contraponto. Contraindica. Contraindica. Lean. Contraindica. Beleza, eu tava pensando muito no que eu ia falar aqui agora, mas eu tenho 2 vieses aqui pra dar de indicação. Ei. Então, o primeiro que é a galera que a gente tá falando sobre empregabilidade, sobre home office, etc. Então, tem um Instagram que eu super sugiro a galera seguir, que se chama Be Officeless, que é basicamente assim, seja sem escritório, né, se for da tradução, que é justamente para falar sobre esse trabalho híbrido, esse trabalho de home office, como é que você consegue se adaptar na sua empresa, na sua vida. Então, é uma coisa bem legal. Então, em termos aí de empregabilidade. Boa. E aí, no outro, assim, uma coisa que eu amo muito, que é um filme que eu sempre recomendo, que é o Axé. Tá na O Canto dos Povos. Muito bom. Que eu muito sempre indico bom. na Netflix. É basicamente sobre a história do carnaval em Salvador. Então, é muito massa, assim, eu sempre tenho muita nostalgia, porque, assim, a Maravilhoso. minha infância, adolescência de carnaval no Rio de Janeiro sempre são com axé. Vamos Então, abrir a roda. exato. Nem largue esse... Exatamente. Então, eu amo muito, e sempre quando alguém fala que não viu esse filme, eu sempre vejo com a pessoa. Então, eu já vi esse filme Muito 5, bom, 7 muito bom. vezes. Mas é muito bom o filme, eu já curti. Muito bom, então, essa é a minha E agora? Não, É agora, vai. agora. Lá vai. Vai. Agora, por motivos óbvios, sou eu. É porque, Vai, seu cara, psicopata. depois eu te explico isso, porque o pessoal já tá cansado de saber por que depois do convidado sou eu. Então é o seguinte, essa semana eu fui ver no cinema o 007. Aí, ó, ele tava queria, assim, ele tava- "Véi, eu não tô saindo de casa, velho. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu só indico contra. Eu só faço contra-indica. Eu só faço rock, 1, 2, 3, Creed. É só clássico. Só Eu só clássico. faço clássico. Não, fui no cinema. Tava com saudade quando ia no cinema. De pagar R$55 no pão de pipoca. Foi bom, caralho. Mais 30 do ingresso. Nossa, gente. Foi uma delícia. Né? Mas. Mas o filme é bom. É assim, da franquia com o Daniel Craig, foi o pior. Na sua visão. Na pra minha mim, visão. Pra mim, o melhor foi Cassino Royale. Cassino Royale. É muito bom. Não, na verdade, assim, o Cassino Royale pra mim é É o top. o top, assim. Mas todos os outros são de muita São qualidade. legais.
Mas esse foi o pior, assim. Tipo assim, parece que pegaram uma história que não fazia parte da história e enfiaram ela lá. Entendi. Sabe? Mas e por que você tá indicando, então? Porque 007 é bom. Não, eu vou É te bom. falar porque ele tá indicando. Porque teve um episódio que ele indicou esse filme antes dele lançar. É, Não, mas eu podia fazer um contra não indica. poderia. Né? Poderia. Mas eu indico, assim, pelo respeito Pelo preciosismo ao... da pelo linha- respeito- da linha Pela de- história da quadrologia. Não, Entendi. acho que são 5 São filmes cinco. dele. São 5? É. Quintologia. Então, assim, por respeito ao Daniel Craig, né, pelo ator que é muito bom, Sim. tem outros filmes dele também que eu gosto, igual aquele menino, não sei se você já viu, O Homem que Não Amava as Mulheres, Sim, é muito bom. maravilhoso, velho. Vou deixar quando indica também clássico, Boa. muito bom. Beleza, o homem que não E como respeito ao 007, à franquia, porque realmente todos os atores que já passaram por ali, todas as histórias são muito boas, os livros, enfim. Eu gostava do Então eu Pierce indico. Brosnan. Muito bom. Eu gostava Nossa, dele nossa. como 007. Eu aprendi a gostar de 007 quando meu pai, que me ensinou tudo, ele tem lá, tipo, Igual você todos com o Rock. assim, mais ou menos isso. Boa. Então é esse meu contraindica, vale a pena, não é o melhor do Daniel Craig, mas é bom. E ainda estão falando que o próximo 007 talvez seja uma mulher. Vai ser uma mulher negra, e ela já está inserida nesse filme, é um spoilerzinho que vale a pena. Eu amo. então Aí aí- sim, ó. Aí tá vendo? Até o próprio 007 tá se adaptando aí. Não, também Poderia saiu um- o próprio Superman também. O Superman saiu duas. O filho do Clark Kent. O filho do Clark Kent Ele é bissexual. Ah, eu vi a história em e o quadrinho. Mike B. Jordan, Ah, mas Mike B. é- Jordan num universo paralelo Ah, como Também, o Superman. né? É, ah, irado. Boa. os dois. Vai, tio dos contraindica. Vai o tio do Contradica agora. Cara, eu vou começar com bandas. Não. Eu mandei pro Evandro, essa... Olha o pergaminho dele, lindo. É o pergaminho. É, eu gostei que ele falou, vou começar com. Ele faz assim, ó, pra você ter noção do celular, ele faz assim, ó. Cara, eu escutei uma banda de metal. Você que curte Muito bom. metal, que aqui a gente agrada gregos e troianos. Então, se você curte metal, uma banda chamada Ginger, J-E-R, Ginger é uma banda, se não me engano, enfim, eu não lembro de onde que é. Mas é uma banda nova, cara. A vocalista é mulher e é a vocalista top. é mulher. E ela mete um gutural É bravo, maravilhoso, maravilhoso. Então, escutem aí, tem a faixa Judgment, eu indico que é muito boa. A Pieces também é muito boa. E o álbum novo de 2021, Flowers, então um dos contraindicos. O segundo contraindico é de pop rock, a gente vai do pop rock. Tem a banda Das Aranha, tem um álbum 25 anos ao vivo, ele é de 2018, maravilhoso, escutem. Aquele pra você, tô fazendo nada, tô saindo de carro, coloca, você vai escutar um sonzinho muito bom, maravilhoso. E uma vou falar de MPB aqui agora. Nossa, eu amo. Tudo. Ela é mineira, que a gente tava escutando até. Ah, boa. A gente tava escutando na hora que a gente Muito tava bom, chegando muito bom, aqui. muito bom, muito bom. Marina Sena. Era maravilhosa. Marina Sena, Será que ela não maravilhosa. topa vir aí, não? Não, aí ó. Ó, Marina convite. Sena, Convite o aí, convite ó. está feito. Se você quiser, o microfone é Vai assim. ter agora convite do Contra. É. É um novo quadro. E ela era do. Ah, vou querer não, a gente começar a tomar novo, fica chateado demais. Eu não durmo, pô. É, ela era do Rosa Neon e uma outra banda da Lua. Cara, eu escutei esse álbum dela novo. Cara, que álbum maravilhoso. Então escutem aí. E eu também queria mandar um salve pra Pri. A Pri que tava escutando, a Pri Glenda tava escutando essa semana e me lembrou dela. Então, um salve pra Pri. Salve pra Pri. Um salve pra Pri e Tinha a minha irmã. é isso aí. Pode ir eu agora? É, Eu lembrei de um contraindico que eu falei que eu tinha esquecido. Eu lembrei. Eu ia falar do filme. Fala do filme então. Aí tá vendo? Eu esqueci esse filme. Cara, tem um filme na Netflix que é muito bom. Se você tá procurando um filme de ação e é aquele filme, vou assistir o filme sem expectativa nenhuma. Vai que o filme é sem expectativa nenhuma. Final surpreendente. Se chama Major Grum contra Dr. Peste. É um filme de ação, vários efeitos especiais. Netflix mandou bem nesse filme, dá um rating de 8.5. É original? 8. Maravilhoso. Boa. Irado. Bom, eu vou dar dois contraindicos. Um é um restaurante que eu fui ontem pra comemorar meu aniversário. E quem mora aqui em BH, eu acho que
e quem mora aqui em BH gosta de comida japonesa. Claro. É um restaurante chamado Marukami. É muito bom. Como chama? Marukami. 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 Uhum. É muito bom. Pra mim, na minha Achei concepção. que você ia falar assim, o quê? Isso é mais tarde. Na minha concepção, pra mim, é o melhor restaurante de BH. Comida japonesa. Caralho. Muito bom. Vale a Hypou, pena. hypou, Vale a hypou. pena demais. Chegou com moral. E eu lembrei de um filme que eu ia dar de conta indica, que eu escutei, acho que foi ontem. A Antes de música do você filme. falar do filme, Vai. eu falo o seguinte, quando o Contra Indica é restaurante, eu só acredito vindo. Então, por favor, Vá. manda... Não, vá nada. Vem até nós. Manda pra gente que se a gente comer que for bom, nós vamos fazer. Vamos fazer vamos propaganda. Um dia a gente vai lá. Um dia a gente vai lá. Vale a pena? Vamos gravar lá, quem sabe? Não sei se vale a pena gravar lá por causa do ambiente, mas enfim. Então vai. O contra-indica que eu dou de filme é chamado Tenacious D, Peak of Destiny. Nossa. É um musical com Jack Black, Maravilhoso. de rock e bem besterol. É muito bom. Mas é muito Não, é que bom. mistura, né? É muito Mas bom. é muito bom. E as músicas são muito boas. Tá E onde? eu tava escutando. Acho que Tá ele na vida? Tá na Tá na internet. rede, tá na rede. Tá na rede. E eu escutei a música final, Beelzebus. É muito boa. Ele tocou ela no Rock in Rio. Sim, e quem fez aquela música, a outra parte que não é do Jack Black, foi o David Foi o Grohl. David Grohl. Que ele que tocou Que a toca a bateria, bateria. a guitarra e Ah, canta. É caraca. muito doido, Muito velho. É um filme totalmente besterol, mas eu lembrei e eu super indico esse filme. É isso aí. Gente, Certo? muito obrigado. Recadinhos? Recadinhos agora. Olha, primeiro a gente vai agradecer a Lili. Muito obrigado, Lili, Muito por ter obrigado vindo. Valeu, Pelo Lili. convite, né? Muito Isso. bem. Aí fala suas redes sociais. Isso, fala- divulga você agora. Divulga você aí. Boa. Onde a gente se Vai, olha pra câmera. Tá, vamos lá. Então, eu tenho Instagram e LinkedIn. São as minhas únicas, porque eu não sou tão hypada pra ter TikTok ou outras coisas. Mas é sempre Lin, L-I-N de navio, Boa. ponto Bittencourt, né? Igual aí do Pedro. Bittencourt. Bittencourt. Exato. E aí é bem facinho. Vai ser provavelmente a única pessoa não asiática que você vai achar com esse nome. Geralmente é. Não asiática é ótimo. Não, asiático é boa. Geralmente Boa, boa, galera, boa. E não esquece de o quê? Olha, toda segunda-feira, episódio às 8 horas. Então segue a gente lá no @contraponto_podcast. Não esqueçam. Vai, não. Pode falar, fica à Não, vontade. porque gira sentido horário agora pra vocês. Galera, não esqueça, vá lá no YouTube, digita Contraponto Podcast, se inscreva no canal, ativa o sininho. Toda quarta-feira, 8 horas da manhã, sai o nosso episódio. E, por favor, não esqueça, curta, compartilhe, comenta e divulgue. E aqui, toda vez que você estiver assistindo, marca a gente. Isso, tira um print, tira uma print, foto e marca a gente. Galera, o pessoal do Contraponto é carente. É. Então assim, vai na Linktree lá, por favor, agora tem até o WhatsApp, conversa, manda seu salve, pode até assumir meu lugar de tipo salve, vai lá, manda seu salve, faz um contraindica, Boa. sugere pauta, enfim, Perguntas. sugere convidado, conversa com a gente, é isso que a gente quer. Troca Vai uma lá. ideia. Exatamente. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Lili, Muito obrigado. obrigado, Edu. gente. Obrigado, meninos. Teve bom. Então, Agora- solta lá a musiquita agora, não é? A musiquita, agora é a musiquinha de final.